Muito bem, Emílio. Hoje temos o Segré. Então a gente vai fazer um foquinha na economia mais curto para poder falar com ele de outras coisas. A primeira coisa que a gente tem que destacar é o arcabouço. De fato, o Omar Aziz mexeu em 3 coisas. Ele quer fazer o fundo constitucional do Distrito Federal, que isso não, independentemente das receitas, continue gastando. Manter os gastos do Fundeb, fora lá das despesas, e ciência e tecnologia. E que eles falam que tudo isso é importante. Mas, no fundo, todo o gasto do país é importante. Segurança não é importante? Só que aí o que vai acontecer? Vai voltar para a Câmara. Voltando para a Câmara, vai ser votado em julho. Aí os caras podem revisar de novo. Revisando de novo, volta para o Senado. E aí fica nisso. Não teria problema se eles estivessem seguindo o teto, mas não tem. Então isso gera uma certa incerteza. E por que eu estou falando isso? Porque ontem o Banco Central optou por manter a taxa de juros em 13,75% ao ano. Aliás, o presidente do Banco Central foi eleito o melhor presidente de Banco Central do mundo. O Campos? Foi eleito. Sério? É. Sim. Campos. O Campos? Sim. Porque, foi eleito o melhor cara. Que a inflação do Brasil, perto dos outros países... Exatamente. Se ele não tivesse feito isso... Se ele não tivesse agido dessa maneira, o negócio estava... Mas a culpa é sempre dele, né? Aí o Banco Central, ele não deu um tom que muita gente gostaria, que já estava próximo a começar a cair as taxas. Então, mas vai cair. Vai, mas talvez não comece a cair na próxima, seja só na outra. E aí, muita choradeira de tudo que é lado. Você teve... Tem o O Marcelão tem que acertar lá com o fornecedor. Conselhão. A Luísa Trajano, por exemplo, ela fez uma carta aberta com vários outros integrantes, são mais de 50 pessoas assinando pedindo juros. Ah, mas tá chorando Acho agora. válido pedir queda de juros. O que me estranha, que eu já falei aqui, por que eles não pedem para o governo ser mais responsável fiscalmente? Isso aí. Por que eles não pedem para o governo seguir a cartilha ortodoxa? Ele quer que só que o Banco Central ajude, como se fosse assim, eu não quero passar o remédio para parar a dor. Só que aí o cara continua batendo a perna na parede. Então fala assim, não tem o que fazer, você vai ficar com dor. Eu gosto que você fala, culpar o termômetro e não a... Então tem acontecido isso. Outra coisa, e o Brasil segue com uma taxa de juros alta. Se a gente pegar das 40 maiores economias do mundo, é a mais alta brasileira. A taxa real de juros, que é a taxa menos a inflação. Agora, o Brasil tem uma situação de gastos muito complicada. A Argentina, por exemplo, tem uma taxa maior que a nossa nominalmente, é 96%. Só que a inflação já passou de 100%. A inflação já perdeu. Já perdeu. Perdeu a estribeira. Então, inflação para perder a estribeira é fácil. E para voltar, por exemplo, a taxa da Argentina é de 97%. Só que quando você desconta a inflação, ela fica menos 36%. Então, a inflação está mais de 130, 140 a previsão para o próximo ano. Então, é muito complicada essa situação. Outra coisa que a gente não pode esquecer, que ninguém torce por juros altos. Não existe uma torcida. O próprio presidente do Banco Central não quer que os juros sejam altos. Claro. E o pessoal está culpando ele. A gente tem que lembrar que são 9 pessoas, ele tem um voto. Cada diretor tem um voto e a maioria. Inclusive, tem o Galípolo, que era o cara lá do Haddad, também vota. Então, é uma reunião. Então, acho que tem muita culpa. Eu queria mostrar, para finalizar, o Twitter. É uma reunião sem uísque. A reunião que tem uísque é do... da projeção, sem compromisso. Tem uma reunião... O Boletim Fox. Que é o Boletim Fox. Eles bebem muito antes da reunião. Para se soltar. Sempre vem errado. Não, é só para bater um papo. Tal. Tem muito coquetel. Isso, vem um amendoinzinho. Open bar, tem amendoim à vontade. Você gostou? Sempre vem errado. Essa vem certo. Mas você viu o Twitter do Lula? A gente tem aí o Twitter do Lula. O Lula tá abençoando o Papa, porra. Tá. Quem está brigando hoje com o Banco Central é a sociedade brasileira. Os varejistas, os pequenos e médios empreendedores, as pessoas que precisam de crédito. É irracional que está acontecendo no Brasil. Temos 72% de brasileiros e brasileiras com dívida. E esse é um problema da sociedade. Agora tem que lembrar o seguinte. E ele é... Tem que lembrar o seguinte. Primeira coisa. Falável. Minha dívida é o sofá que ele quando o Lula nunca é dele. foi no Lula 1, Lula 2, a taxa de juros era mais alta que essa. Sim. Segunda coisa, o que ele está fazendo para ter condições do risco do Brasil cair? Porque, como eu já expliquei, é o seguinte, a taxa imediata você pode decidir na caneta. Você fala, eu vou pagar 10%.
Agora, e o título que vence daqui a 2 anos? O Gueré tem uma dívida para 2 anos. Se eu falar, ó, o Gueré vai ser cancelado, vai perder emprego, não sei o que lá, eu falo, ó, ele não vai me pagar. Então, eu compro o título dele por, sei lá, R$100. Se o Gueré falar assim, não, ele é comportadinho, ele cuida bem das finanças, tudo, eu pagaria R$900. Então, as taxas futuras são dadas pelo mercado e em condições do risco de crédito. Então, o Lula tem que ter uma responsabilidade de falar o seguinte, o que ele está fazendo para melhorar o risco de crédito do Brasil? Tá viajando. E não está fazendo muito nesse sentido. Aumentou ministérios, tudo ele chama de investimento, porque os gastos são importantes. Não, eles estão dando uma maquiada na bagaça, carro mais barato, estão fazendo... Mas investidor não é tonto. Ah, eu sei, mas aí... Então, mas aí tá fazendo o que dá para fazer. Faz o que dá para fazer. O povo vai aí lá, o Banco Central tá fala, bom. beleza, não tem melhora de crédito, eu vou manter os juros. Então fica essa briga. Mas ele já está culpando o insucesso para o Banco Central. Então a gente fica nessa, enxugando o gelo e tocando aí o mundo fala que o cara é o melhor presidente do Banco Central de todos os tempos, e aí o Lula fala que o cara é ruim. O Lula tá abençoando o Papa, pô. Curou o Papa. Curou o Papa. Curou o Papa. O Lula curou o Papa. Vocês ficam falando que o Lula é isso, que o Lula é aquilo. O Lula curou o Papa. O Papa levantou, ele tava com problema lá. Levou uma tava com uma hérnia zoada. Fez até alongamento. Tô falando pra... Olha lá, ó. Essa é a mão do Lula na mão. Isso aí, meu amigo. Esse aí foi só um agradecimento. Isso aí é, Obrigado, claro. Lulinha. Obrigado. Muito bem.